Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus, e nesta oportunidade ler na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, dos versículos 7 até o versículo de número 10. Assim está escrito: Então disse: Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, falando sobre Jesus foi enviado para fazer a vontade de Deus. E o que estava envolvido em fazer a vontade de Deus? O texto que li, ele retrata uma profecia que havia sido dado muitos anos antes, lá provavelmente pelo ano 1000 a.C., ou coisa assim, e ficou registrado no Salmo 40, no verso de número 6 a 8, que diz assim: Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Isto foi anunciado provavelmente no ano 1000 antes de Cristo nascer. Quando o Senhor Jesus nasceu, desenvolveu-se, iniciou seu ministério e estava próximo a entregar a sua vida, traz o relato da Epístola aos Hebreus, a lembrança desta profecia que tinha lá. E quem cumpriu esta profecia foi o Senhor Jesus. Porque todos quantos intentaram fazer a vontade de Deus, sempre deveria ter um recurso secundário, alguma coisa para estarem aliados para fazer a vontade de Deus. Mas Jesus não precisava nada daquilo. Tanto é que está escrito que o Senhor Deus não pediu sacrifícios, não pediu ofertas, não pediu holocaustos e nem oblações. Ou seja, ele não pediu nenhum daqueles tipos de sacrifícios que eram realizados antigamente pelos sacerdotes levantados por Deus quando alguém transgredia a vontade do Senhor. E aqueles sacrifícios não tinham o poder de purificar. Eles somente cobriam o pecado para que a ira de Deus fosse então aplacada e aquele transgressor da lei, da vontade de Deus, ele não fosse então consumido. Porque havia uma promessa que viria um que ia então resolver esta situação. E foi exatamente o Senhor Jesus Cristo que veio com esta finalidade. E aqui eu li, está escrito assim: Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus foi enviado para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era reunir o seu povo novamente, que estava distante, na contramão,
sem condições, sem poder aproximar-se de Deus. Então Jesus veio para cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que a vida de Jesus, sendo entregue a ele, como foi, para cumprimento da sua vontade, o resultado positivo do sacrifício oferecido por Jesus a Deus é suficiente para alcançar os transgressores e colocar diante deles o plano que Deus estabeleceu para que então, crendo em Jesus, eles sejam por Deus perdoados, libertos, transformados e passam a viver para Deus com base no sacrifício de Jesus. Então ele disse que veio para fazer a vontade de Deus. Então Jesus não veio para massagear o nosso ego, para nos colocar na condição de rei e ele de servo nosso, não. Ele é Senhor, mas ele submeteu-se a Deus para cumprir a vontade que Deus tinha estabelecido. E a vontade de Deus era esta, de tornar a reunir o seu povo de volta para si, porque ficaram distanciados. Então, quando Jesus veio, a vinda de Jesus, quando ele encarnou-se, nasceu de Maria, cresceu, normal como qualquer outro, e aos 30 anos ele ingressou no seu ministério, teve um ministério curto, 3 anos e meio aproximadamente, mas o suficiente para que ele pudesse deixar bem claro qual era a vontade de Deus que ele veio fazer. E em várias oportunidades ele sempre dizia: eu de mim mesmo eu não posso fazer nada se o Pai não me disser. Então tudo que eu faço de acordo com o que o Pai me orienta. Então, na verdade, ele veio fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E por isso ele sempre estava dizendo: a doutrina não é minha, mas é do meu Pai. Os milagres que eu faço porque o Pai permite. O poder de perdoar pecados, eu posso perdoá-los porque o Pai conferiu a mim poder para isto fazer. Então, em tudo, Jesus estava sempre identificando que ele era o enviado de Deus para este mundo, com várias finalidades na sua vida que ele veio para realizar. E na maioria delas, ele foi confundido pelas pessoas, porque eles tinham criado um ideal de como ele viria, de como o Messias havia de vir, onde ele havia de nascer, quem seria a sua parentela. E quando Jesus aparece no cenário mundial, as pessoas não o conhecem e, portanto, o desprezam e o deixam de lado. Mas não importava, ele não veio para agradar as pessoas, ele veio para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. E aqueles que fossem atraídos por Deus e levados a Jesus, estes ele receberia e cuidaria deles, como sempre fez. Então, está escrito aqui: sacrifício e oferta não quiseste, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Por quê? Os sacrifícios vinham sendo feitos ao longo dos séculos e as pessoas perderam o referencial do sacrifício e faziam aquilo de uma maneira banal, sem nenhum sentimento, sem nenhum temor. Aquilo não significava mais nada. Virou uma rotina, uma coisa que era feita. E Deus chegou ao tempo de dizer que não pediu aquilo, não suportava, porque aqueles sacrifícios já cheiravam mal às narinas de Deus. Veja que o povo perdeu o sentido do sacrifício diante de Deus. Então, quando Jesus veio, Deus não pediu aqueles sacrifícios, mas Jesus entregou a sua vida, não sacrifício de animais. Por isso ele disse no rolo do livro
está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele diz: eis-me aqui, estou pronto, estou decidido, vim para isto e vou cumprir. Foi o que Jesus fez. E no desenvolver da vida de Jesus, nós vamos observar pelo menos 8 coisas que Jesus veio fazer. Ele foi enviado por Deus e estas 8 coisas que vamos relatar estava envolvido no que ele disse fazer a vontade de Deus. A primeira delas está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 5 e o versículo 17, onde Jesus disse assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Por quê? Havia o pensamento que Jesus veio, o enviado de Deus, então ele ia inutilizar a lei, ia cancelá-la e ficaria por isso mesmo. Mas ele disse: não, eu não vim para fazer, eu vim para cumprir. E na lei estava determinado que alguém deveria vir, enviado por Deus, para cumprir a vontade de Deus e entregar a sua vida como um sacrifício não morto, como dos animais, mas como um sacrifício vivo para Deus. E a palavra de Deus afirma na Epístola aos Hebreus que ele ofereceu-se a si mesmo em sacrifício vivo pelo Espírito eterno a Deus, e que o valor daquele sacrifício pode purificar as nossas consciências das obras mortas e nos levar a servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, este é o ponto do sacrifício de Jesus. A diferença: o outro era animais inocentes, que não tinham nada a ver com o pecado da humanidade, mas eles eram mortos como representantes daquelas pessoas, de um sacrifício que então cobria. Mas quando Jesus veio e realizou completamente a sua obra, ele não cobriu. João, quando anunciou, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não cobre, tira. Destrona ele e faz morada no coração. Então, no primeiro ponto que lemos aqui, ele não veio para invalidar a lei, mas ele veio para cumprir. E quando está escrito lá na Epístola aos Gálatas, conforme Paulo deixou relatado, no capítulo de número 4, no versículo de número 4, diz assim: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus nasceu debaixo da lei. Ele não veio para invalidá-la. Ele não veio para inutilizá-la. Não, para cancelar. Ele veio para cumprir. Então está escrito. Ele veio com esta finalidade. E ele veio então para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então veja, ele veio debaixo da lei para remir os que estavam debaixo da lei. E em remindo, eles agora, então, usufruiriam da graça pela qual Jesus veio revelar e manifestar aos homens. Porque a Escritura afirma que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então Jesus veio cheio de graça e cheio de verdade. Então, com isto, ele pôde cumprir cabalmente ou totalmente a vontade de Deus, que Deus tinha estabelecido para ele. Ele veio para cumprir. E ele sempre afirmou isso. Então, em primeiro ponto, ele deixou claro que não veio invalidar a lei, desqualificá-la. Ele veio cumprir. E em cumprir a lei, então, estava resolvido. Porque até ali,
nenhum dos mortais teve condições de cumprir a lei que foi estabelecida. Então a lei tinha uma finalidade: apontar a nossa transgressão, o nosso pecado e a consequência dele, e nada mais. Não tinha outra finalidade. Então ela apontava o nosso pecado, e agora, quando Jesus veio, então nós somos levados a Cristo, e como Cristo cumpriu toda a lei, ele pode agora libertar os que estão presos debaixo da lei. E foi isso que Jesus veio fazer. E é por isso que hoje estamos livres e libertos, porque alguém cumpriu a lei em nosso lugar e trouxe o mérito para a nossa vida, para que nós fôssemos libertos da lei, do jugo da lei, das consequências que ela apontava, dos nossos feitos desagradáveis diante de Deus. Então agora, em Jesus, nós somos libertos e nos tornamos livres, livres para servir a Deus. Então, primeiro ponto, Jesus veio cumprir a lei. Segundo ponto, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e o versículo de número 38, está escrito assim, Jesus falando. E ele disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Lá na lei diz: eu não vim para abrogar, mas para cumprir. E ele diz agora: para isso vim, para quê? Para que pregue nas aldeias vizinhas. Então, nos campos, nos valados, nas aldeias, nos vilarejos, em todo e qualquer lugar, nas cidades, Jesus veio para pregar. E como ele pregou? E como as pessoas ouviram a pregação de Jesus? E os apóstolos deixaram registrados vários exemplos da pregação de Jesus e o resultado que ela produziu. Então ele disse que ele veio para pregar. Então, em fazer a vontade de Deus, estava também para Jesus pregar. E ele dizia o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho é boa nova. A composição, o conteúdo do Evangelho são os feitos realizados por Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão diante de Deus. Tudo isso está incluído na mensagem de salvação, na mensagem do Evangelho. Por isso é que o Evangelho é tido como poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E quando entende-se a mensagem do Evangelho, que está centrado unicamente na pessoa de Jesus, realizando a vontade de Deus, isso nos desperta e isso traz para a nossa vida a iluminação do plano de Deus, da vontade de Deus, através de Jesus, que é para nos atrair a Ele. Não é para fazer o nosso querer, as nossas vontades, mas é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que Jesus viesse para resgatar esta humanidade que estava perdida, desgarrada, errante pelo mundo afora. Então Jesus veio para pregar e empregar, atrair estas pessoas para que fizessem a vontade de Deus. E isso pelo arrependimento. Bem, o terceiro ponto que Jesus foi enviado está em Lucas, no capítulo 5, versículo 32, que eu já adiantei aqui.
5:32 está escrito assim: eu vim, Jesus dizendo, eu vim, ou melhor, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, para que Jesus foi enviado? Para chamar os pecadores ao arrependimento. Arrepender-se é quando a pessoa, ao ouvir a palavra de Jesus, ele toma consciência da maneira como Deus o fez, do estado em que ele vive, distante da presença de Deus, e o que Jesus veio fazer para solucionar este problema que nos separa de Deus. E com isto, então, nós, ao ouvir aquela palavra, o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso vai levar-nos ao arrependimento. E o arrependimento vai operar mudança de mente, mudança de sentimento e mudança de vontade. Então, o arrependimento é uma mudança radical na nossa vida, que começa de dentro para fora. E depois as expressões exteriores, elas vão demonstrar que houve ali uma mudança de vida, porque arrependimento leva a mudança. Então, mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de vontade. E quando a pessoa é levada a Cristo, então outras mudanças profundas começam a acontecer. A mudança do Senhor que dominava a nossa vida, que era o adversário, agora passará a ser o Senhor Jesus. O espírito que dominava o nosso espírito, que era o espírito de rebeldia e de desobediência, agora vem o Espírito Santo de Deus, habita em nosso interior. Os nossos pensamentos são alimentados com a palavra de Deus, o sentimento, a vontade está adaptada ao propósito de Deus para a nossa vida. Então Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. E entre eles estava eu, está você, estão tantos outros por este mundo afora, mas que ao ouvir a proclamação desta palavra, entenderam que foi para isso que Jesus veio e se dispuseram a entregarem-se a ele, obedecendo o seu chamado. Mas um quarto ponto, similar ao da leitura oficial, que lemos esta noite, está no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 6, versículos de número 38 e 39. Está escrito assim: porque eu desci do céu, Jesus falando, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então veja que em tudo Jesus está dizendo que ele foi enviado para fazer a vontade do Pai. E tudo que ele está fazendo é a vontade do Pai. Então ele diz, a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é a vontade do Pai? Então ele diz aqui, versículo 39. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então Jesus foi enviado para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai está aqui, neste versículo, que nenhum de todos aqueles que o Pai deu a Jesus se perca, mas que Jesus o ressuscite no último dia. Ou seja, os que Deus traz a Jesus, Jesus protege e conserva eles consigo. Então Jesus veio para cumprir ou para fazer a vontade do Pai. Já disse aqui, ele nunca disse que era a sua vontade. Ele sempre disse, a vontade do meu Pai. E em quinto lugar, no Evangelho de João, capítulo de número 9,
e o versículo de número 39. Vamos ver para que Jesus foi enviado. Então está escrito assim: e disse-lhe Jesus, o próprio Jesus dizendo: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Então ele disse: eu vim a este mundo para juízo. Então Jesus veio, em primeiro lugar, para cumprir a lei. Segundo lugar, ele veio para pregar. Em terceiro lugar, ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Em quarto lugar, ele veio para fazer a vontade de Deus e conservar aqueles que Deus lhe entregou, para que nenhum deles se perdessem. E em quinto lugar, ele veio para juízo. Juízo. E o juízo se manifestará quando ele voltar pela segunda vez. Então ele vai julgar. Porque a primeira vez ele veio para trazer a demonstração da vontade de Deus, do amor de Deus, do plano de Deus, da salvação, da libertação. Então ele veio como Salvador. Salvador. E o juízo está sentenciado naqueles que o rejeitam. Porque no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 3, nos versículos 36, está escrito assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que é a ira de Deus? É o juízo. O juízo, o julgamento da pessoa. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nem todo mundo vem a Cristo. Ele convida a todos: vinde a mim. Mas nem todos vêm a ele. E a esses que o rejeitam, lá no futuro, eles vão encará-lo não mais como Salvador, não mais como misericordioso, o perdoador, mas vão encará-lo como juiz. E como juiz, ele não vai poder mais interceder por eles, o que é o trabalho do advogado, o intercessor. É o que Jesus faz hoje, à direita de Deus Pai. Ele intercede por nós, ele pede a nosso favor, ele pede a favor das almas. Mas quando ele vier investido do juízo, como juiz, ele vem para executar juízo. E é isso que Jesus vai fazer. Então, ele foi enviado também para estabelecer o juízo. Em sexto lugar, em João capítulo 10, versículo 10, está escrito assim. A primeira parte diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então Jesus disse: eu vim. Então para que Jesus foi enviado? Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus veio para trazer vida abundante, vida plena, vida frutífera, vida completa, vida realizada, vida produtiva, vida que engrandece o nome do Senhor. Então ele diz: eu vim para trazer vida abundante. Em sétimo lugar, nós encontramos
no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19 e o versículo 10, assim está escrito: porque o Filho do Homem veio fazer o quê? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus foi enviado para buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos estavam perdidos quando Jesus veio? Todos. Não havia um único sequer que praticasse a justiça, que fizesse o bem. Todos estavam perdidos, irreconhecíveis diante de Deus. Mas Jesus veio para buscá-los e salvá-los. Foi para isto que Jesus foi enviado. E isso está incluído em fazer a vontade de Deus. Jesus, ao fazer a vontade de Deus era que as pessoas fossem atraídas e reunidas novamente à presença de Deus. Então Jesus veio fazer isso. Em oitavo lugar, em João, no capítulo 18, versículo de número 37, quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, e Pilatos achava-se que ele tinha o controle sobre a vida de Jesus, quando na verdade ele não tinha controle nenhum. Quem estava no controle era Jesus. Então no versículo 17 diz: disse-lhes, pois Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Aí Jesus afirma: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Então ele foi enviado ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então vejam, Jesus veio enviado por Deus para fazer a sua vontade, e no propósito de fazer a vontade do Pai estava incluso também dar testemunho da verdade. E foi o que Jesus veio fazer. E que testemunho verdadeiro! Ele disse: o meu testemunho é verdadeiro. E muitos outros testemunharam sobre Jesus. E tudo o que disseram a respeito de Jesus era realmente a verdade dos fatos. Então ele diz aqui: eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Em outra situação, Jesus disse: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E quem não escuta a palavra de Deus não é de Deus. Foi isso que Jesus deixou bem claro diante do seu povo. Agora, o convite, quando ele faz a todos. Porque ele veio para redimir a todos. Porém, nem todos atendem o convite de Jesus. Mas nós observamos aqui, em 8 versículos distintos, claramente identificados, que Jesus foi enviado para fazer a vontade do seu Pai. Ele não se negou. Ele não colocou a vontade dele como prioritária. Ele colocou a vontade do Pai. Ele foi submisso. Ele foi obediente. E como diz lá na Epístola aos Filipenses, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pela obediência total e restrita de Jesus e a sua submissão em cumprir, em fazer a vontade do Pai, Deus então o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, aprendemos aí que Jesus foi enviado. Ele não veio de si mesmo. Ele não decidiu, eu quero ir, eu vou. Não, ele foi enviado. O Pai perguntou, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, envia-me a mim. E a palavra de Deus afirma que o Cordeiro de Deus, Jesus simbolizando o Cordeiro de Deus, ele veio como um cordeiro. Quando ele vier, ele voltará como leão da tribo de Judá, num outro posicionamento, conforme já falei, como juiz. E está escrito que ele foi morto antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus realizou-se há 2020 anos, 2020 e 30 anos, provavelmente por aí, porque foi a partir de Jesus que começou a contagem depois de Cristo. Então, digamos aí, há 2023 anos. Jesus nasceu. Quando nasceu, então, provavelmente 2000 e alguma coisa, por aí. Que se efetivou fisicamente, mas espiritualmente. No plano de Deus, essa morte já tinha acontecido antes da fundação do mundo. Por isso é que quando deu-se início à criação e todas as coisas e os percalços que aconteceram no meio do caminho, nada disso surpreendeu a Deus. Porque ele já tinha preparado a solução antes de criar o mundo. Antes de criar o céu, a terra e todas as demais coisas, inclusive os seres humanos. Deus já tinha providenciado esse sacrifício que com a vinda de Jesus, Jesus viria cumprir e este seria o único sacrifício aceito, válido diante de Deus e feito uma única vez, sem necessidade de haver qualquer reparo ou qualquer acréscimo de sacrifício ao sacrifício de Jesus, porque ele foi pleno, ele foi total, ele foi completo, ele foi consumado. Tudo o que tinha para fazer, Jesus fez ao entregar a sua própria vida a Deus. E quando ele se entrega ao Pai. Por quê? Foi o Pai que o enviou. E quando ele cumpre a vontade do Pai, ele entrega o Espírito ao Pai. Ele diz, Pai, está consumado, completei a obra que o Senhor me deste para fazer aqui na terra. Eu consumei, está consumado, terminado, feito completamente. Nada ficou para trás. E quando vai mais na frente, ele rende o Espírito. Quer dizer, ele entrega o Espírito ao Pai. E ali ele adormece e depois vai levado ao sepultamento. Terceiro dia ressuscita. Depois de 40 dias, ele é assunto ao céu e está vivo para todo sempre à direita de Deus Pai. Mas ele veio de lá para cumprir a vontade do Pai aqui na terra. Cumpriu, fez o que tinha que fazer, chegou o momento, ele precisava voltar para o Pai. Ele disse, é preciso que eu volte para o meu Pai. E ele está lá, à direita do Pai, esperando o momento certo de o Pai disser quando ele deve vir para levar os seus filhos, os salvos da terra, que Deus entregou a Jesus, e Jesus está conservando-os pela salvação, pela esperança, pela fidelidade, pela obediência, pelo temor, e eles estão, e nós estamos aguardando este regresso maravilhoso de Jesus, que não tarda a realizar-se. Será muito mais rápido do que nós podemos pensar ou imaginar. Não temos como
dizer quando vai acontecer, mas é muito breve isto vai acontecer. Mas então, finalizando esta ministração, nós lemos hoje sobre que Jesus foi enviado para cumprir, para fazer a vontade do Pai. Citei aqui 8 situações nas quais Jesus cumpriu e sempre dizia: para isto eu vim para isto, eu vim para isto, eu vim para isto. Então nós observamos, em primeiro lugar, que Jesus veio para cumprir a lei, não invalidá-la. Cumpriu. Segundo lugar, ele veio para pregar. Ele diz: para isto vim ao mundo, para pregar. Terceiro, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Quarto, ele veio para fazer a vontade de Deus. Aqueles que Deus lhe deu, que nenhum se perca, mas que ele o ressuscite no último dia. Quinto, ele veio para estabelecer juízo. Por enquanto, este juízo não está sendo executado, porque está aberta a oportunidade da graça, e Jesus atualmente, ele é o sacerdote eterno diante de Deus, intercedendo por nós e pelos pecadores. Então, a oportunidade ainda de alguém ser atraído a Jesus. Mas quando vier o juízo estabelecido, ele virá para julgar. Em sexto lugar, ele diz que veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Em sétimo lugar, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Em oitavo e último lugar, ele veio para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, ouve a verdade. Então são estes os pontos que listamos esta noite, nesta ministração, com a finalidade de mostrar para que Jesus foi enviado. O primeiro grande propósito era fazer a vontade do Pai. E na vontade do Pai, estes oito itens que nós falamos estavam envolvidos na vontade do Pai. E por isso hoje nós podemos com alegria dizer que somos salvos, que somos libertos, porque o Senhor Jesus cumpriu aquilo que para nós era impossível. Não tínhamos condição. Mas Jesus cumpriu em nosso lugar, assumiu nosso lugar, e ao terminar, ao consumir a obra, ele colocou à disposição do Pai, e o Pai coloca à disposição daqueles que são chamados por Jesus e atendem o seu convite e vêm a Cristo, e o sacrifício de Jesus torna eficaz na vida deles, opera perdão, transformação, libertação, traz paz, traz alegria, traz gozo, traz proteção, traz livramento e traz a certeza de um encontro futuro com Jesus. Que esta importante palavra possa ficar gravada no nosso coração e que nós possamos ter bem claro na nossa mente. Se hoje estamos nesta posição diante de Deus, é porque Jesus foi enviado e cumpriu a sua função que ele veio realizar em nome do Pai e para a glória do Pai. Ele fez isto. Então agora nós precisamos, com gratidão, com alegria, tributar honra, glória, louvor, adoração, ações de graças, majestade ao Senhor Jesus. Porque o que ele fez por nós, ninguém poderia fazer. Mas ele fez e não cobrou nada de ninguém. Oferece gratuitamente. A ele custou muito, mas a nós é colocado nossa vida unicamente por graça de Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos hoje e para sempre. Amém.